Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Teoria da Argumentação Jurídica. A temática da nossa aula de hoje será a prática da argumentação jurídica. Então, lembrando que eu sou a professora Wellen Senkzuk e vou conduzir com você as discussões da nossa aula de hoje. Então, é importante nós relembrarmos os pontos fundamentais que foram trabalhados em nossa aula anterior. Então, nós tivemos a oportunidade de trazer a discussão com relação à teoria da argumentação jurídica, olhando principalmente para os aspectos relacionados à argumentação, nos respaldando, voltando aos estudos da retórica que são vistos e são trazidos enquanto fundamentais para a área jurídica de maneira geral. Então, a retórica, essa arte de bem argumentar, está relacionada, está presente nas diversas interações sociais. Tanto é que a todo momento nós estamos tentando convencer o outro para aderir determinado posicionamento. Então, nós estamos constantemente fazendo uso desta língua em sua perspectiva argumentativa. Pensando nisso, nós passamos a conhecer os elementos que são trazidos e pontuados por Aristóteles na retórica clássica. Então, nós falamos a respeito da importância dos três elementos que são representados pelo orador, auditório e argumentação. Então, o orador, ele irá demandar o seu discurso, direcionar o seu discurso para o seu auditório, considerando as suas características, as suas especificidades, e para isso ele irá construir o seu texto, construir o seu discurso, tendo por base, tendo por fundamento a argumentação. Pensando na importância desta relação e também pensando nos direcionamentos presentes a respeito disso, nós conseguimos compreender a necessidade de uma prática jurídica, de nós conseguirmos olhar para o discurso e fundamentá-lo, construí-lo, organizá-lo de todas as maneiras. Então, pensando na importância dessa construção do discurso, nós vamos nos direcionar hoje para essa prática, para esta vivência, para a inserção dos conceitos trazidos pela teoria argumentativa na prática. Vamos conhecer os questionamentos que vão embasar a nossa aula de hoje. Então, nós temos aqui 4 questionamentos que serão respondidos ao longo da nossa aula de hoje. Então, quando nós falamos em discurso, nós estamos nos referindo aos diversos gêneros discursivos, aos diversos textos que circulam, que estão inseridos na nossa sociedade. E aí nós devemos nos lembrar o que vem a ser texto. Então, qual é a concepção de texto, já que nós fazemos o seu uso constantemente? Como nós podemos construir e organizar um texto? Há então uma estrutura, há elementos que são essenciais para o texto. Quais são as suas especificidades? Você conhece os principais textos utilizados na área jurídica? Tendo por base essa discussão, nós vamos trazer esses principais textos, conhecermos e reconhecermos as suas características, para que nós possamos pensar qual é a importância de conhecer e reconhecer os diversos textos jurídicos que farão parte de sua área profissional. Então, pensando em responder a todos esses questionamentos, a nos direcionar, portanto, nesta prática jurídica, nós vamos traçar discussões referentes a texto, a sua construção, o seu planejamento e quais são os textos mais utilizados na área jurídica. A comunicação
ela está presente, ela nos representa enquanto seres sociais, enquanto sujeitos que estão inseridos dentro de uma sociedade. Nós fazemos o uso da comunicação constantemente. Para nos comunicarmos, nós fazemos o uso dos mais variados tipos de textos. E aí, pensando nesta relação, vamos relembrar ou mesmo conhecer o que vem a ser um texto. Então, nós temos aqui, vamos ali no quadro, que conceito de texto. Então, texto vem da palavra latina textum, que significa tecido, entrelaçamento. Então, quando nós pensamos em um tecido, como nós temos aqui nesta imagem, nós somos direcionados que neste tecido, na sua composição, há diversos elementos que vão compor todo esse tecido. E esses elementos são constituídos no texto pelas palavras. Então, as palavras são como os fios que, entrelaçados, formam a unidade de sentido. Então, o texto, ele é tudo aquilo que transmite sentido. Texto não pode ser compreendido como apenas um amontoado de palavras que representam uma forma, uma estrutura. Não. Texto, a sua concepção, se refere a tudo aquilo que transmite sentido. Por isso que nós temos textos que fazem o uso da linguagem verbal, que se amparam pelas palavras, e textos que fazem o uso da linguagem não verbal, em que nós temos os gestos, as expressões, as cores, que também transmitem sentido. E aí, quando nós estamos pensando em texto e trazendo para o contexto jurídico, nós devemos nos ater para a necessidade do cuidado necessário que nós precisamos ter com o texto, ter com a construção textual, já que o texto, os diversos gêneros discursivos serão trabalhados, serão vistos enquanto ferramentas para o desenvolvimento dos profissionais da área jurídica. Portanto, saber como construir um texto, como organizá-lo, é um item, é algo fundamental. Para isso, nós precisamos relacionar o conceito de texto ao conceito de contexto. Vamos verificar o seu sentido. Então, o contexto trata-se do conjunto sociocultural e histórico comum a todos os membros inseridos em uma sociedade e também o espaço de interação construído pelos próprios sujeitos na atividade interacional. Isso significa que, a depender da situação comunicativa, nós podemos ter contextos diversificados. Pensando nesta diversidade, nós teremos que adequar os nossos textos aos diversos contextos, porque somente a estrutura interna de um texto, somente os elementos linguísticos não são suficientes para a compreensão total de um texto. Por isso, nós somos direcionados ao fato de que o texto só pode ser compreendido em sua relação com o contexto. O sentido desse texto é fruto da relação do contexto. E aí nós criamos essa tríade: texto, contexto e sentido. Portanto, nós estamos nos direcionando que há os mais variados textos circulando socialmente e que, a depender do contexto, nós devemos fazer a escolha
do texto adequado para transmitir o sentido esperado. Então, nós estamos falando de uma construção de elementos que não são só linguísticos, somente estruturais, mas que também direcionam para outros fatores, outras questões, como, por exemplo, o que vem a ser um parágrafo. Vamos conhecer. Então, nós temos aqui a ideia do parágrafo. Então, parágrafos é o que compõe um texto. Então, em um texto, nós podemos encontrar diversos parágrafos. E, de acordo com os autores, o parágrafo trata-se da unidade de compreensão textual dotado de uma ideia central, a qual se juntam ideias secundárias em uma mensagem. Então, dentro de um parágrafo, nós vamos discutir uma ideia central e, para completarmos esta ideia, nós vamos trazer outras informações que são colocadas enquanto secundárias. Então, ao iniciar a redação, o autor deve ter em mente qual é a ideia central que permeará todo o seu texto jurídico. Então, nós precisamos, quando nós vamos construir um texto, pensar em cada um dos parágrafos que juntos vão compor este texto, porque cada um deles precisará trazer uma ideia central, as suas discussões e toda a sua finalização. Então, os parágrafos são elementos essenciais e nós precisamos direcionar um olhar a eles, a fim de que nós possamos fazer com que cada parágrafo faça sentido, cada parágrafo consiga discutir e trazer as informações necessárias para a compreensão do texto em sua totalidade. Então, nós sempre dizemos que há qualidades que são essenciais aos parágrafos. Vamos conhecê-las. Então, nós temos aqui 5 qualidades que precisam estar em todos os parágrafos, que precisam estar presentes nos textos. Então, primeiro é a ideia de unidade. Então, nós devemos iniciar e manter o mesmo raciocínio, a mesma ideia, a mesma discussão temática ao longo de todo o nosso parágrafo. Pensando assim, nós vamos trazer a coerência, trazer as ideias que possuem lógica, que possuem sentido, para apresentar as informações neste parágrafo. Vamos precisar enfatizar, destacar, por exemplo, alguma palavra, que esse destaque pode acontecer por meio da repetição. Além disso, é importantíssimo que a gente tenha parágrafos concisos. Nós precisamos ser precisos, saber sintetizar as ideias para que nós não tenhamos parágrafos muito extensos, textos muito longos. E a clareza também é uma qualidade, é um elemento fundamental, já que a compreensão deve se fazer presente, não gerando, portanto, dúvidas neste parágrafo, não gerando, portanto, dúvidas nesse texto. Por isso que nós devemos ter em mente a importância de olharmos para o texto, compreendermos sobre o que nós vamos falar e como nós podemos organizá-lo. Os textos estão presentes na sociedade, nós os utilizamos a todo momento. E quando nós pensamos em produzir um texto, logo nos vem em mente que não se trata de uma tarefa tão simples assim, porque há elementos, há estrutura, há diversas informações
que deverão estar presentes nesse texto para que ele possa cumprir com o seu objetivo principal, transmitir sentido. Pensando, portanto, nesta relação, nós vamos passar a enfocar a ideia da construção textual. Vamos conhecer algumas etapas para a realização de um texto. Então, nós temos aqui que o planejamento textual é algo fundamental. Então, sempre antes de nós iniciarmos a escrita, antes de nós irmos para essa prática de redigir o texto, nós precisamos colocar as palavras no papel, organizando, direcionando e respondendo a essas 5 perguntas. Primeiro, qual o propósito do meu texto? Para que ele serve? Qual o seu assunto? Sobre o que eu vou escrever? Qual a estrutura do meu texto? Que partes o compõem? Quem vai ler o meu texto? Que vocabulário eu devo usar? Por que é importante nós respondermos todas essas perguntas antes de iniciarmos esta etapa de redigir o texto? Porque o nosso texto precisará se preocupar com todos esses elementos, com o seu propósito, com o assunto que está sendo discutido, se ele segue a estrutura adequada para o gênero discursivo em questão. Quem vai ler o meu texto é um item importantíssimo, porque eu devo direcionar o texto a ele e que vocabulário eu posso utilizar. Lembrando e relacionando a todo tempo que o texto precisa estar adequado à situação comunicativa, à pesquisa. Então, antes de nós iniciarmos esse processo de escrita, é importante que a gente pare, responda essas perguntas e busque essas informações. Então, nós vamos pesquisar sobre o assunto, identificar que argumentos eu tenho para trazer para a minha discussão, para o meu debate, como eu vou conduzir e organizar estes argumentos. Eu estou fazendo uma pesquisa em uma fonte confiável? Que fonte é essa? Quais direcionamentos estão sendo apresentados? Como eu vou trabalhar todos esses argumentos no meu texto? Então, o planejamento textual é algo importantíssimo e imprescindível. Ele deve acontecer porque, a partir dessa estruturação, o ato de redigir o texto será muito mais rápido, muito mais eficiente e nós vamos conseguir atingir o outro de uma maneira mais eficaz. Por isso que o planejamento, ele vem antes de tudo. E aí nós vamos pensar que há, portanto, etapas que virão depois deste planejamento. Vamos conhecer essas etapas. Primeiro, devemos conhecer a estrutura textual. Todos os textos, independente dos elementos que serão apresentados, vão necessitar de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Então, nós vamos nos direcionar que, na introdução, é importante que a gente deixe claro qual é o tema a ser discutido. Além disso, já podemos deixar evidente o nosso posicionamento sobre essa discussão. Após termos demonstrado para o nosso leitor os caminhos que estarão presentes nesse texto, nós chegamos à etapa do desenvolvimento. No desenvolvimento é quando nós vamos trazer, pormenorizar todas as discussões relacionadas ao tema. Então é o momento de nós apresentarmos argumentos que vão embasar as nossas discussões e desenvolvermos esses argumentos, já que é o momento do nosso texto maior,
mais longo em que nós devemos apresentar todas as informações necessárias sobre aquele assunto. Finalizada essa etapa, nós nos direcionamos para a conclusão. Na conclusão, nós faremos uma retomada das discussões anteriores e nós podemos também propor uma solução para aquele problema, para aquela discussão. Porém, é importante termos em mente que esta solução, esta proposta, não pode ser uma proposta utópica, que fuja da realidade. Nós precisamos de uma proposta pontual, objetiva, que realmente possa ser realizada dentro daquele contexto em questão. E aí nós somos direcionados para o fato de que há espécies de parágrafos que direcionam a formulação dos nossos textos. Vamos conhecê-los. Então, nós temos aqui que o nosso parágrafo ele pode ser descritivo, que é quando nós queremos trazer uma reprodução da realidade pormenorizando, detalhando ou um objeto, um local ou uma pessoa. No texto narrativo, nós vamos precisar de alguns elementos. Portanto, nós devemos pensar o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, por que isso aconteceu, a que conclusão nós chegamos. Então, no texto narrativo, nós teremos os elementos do narrador, do tempo, do espaço, do personagem e do enredo, que deverão estar aqui presentes. Já na sequência dissertativa, nós já vamos trazer a ideia de um posicionamento da argumentação, de como nós vemos determinado problema, e aí nós devemos nos ater que não há necessidade e nós podemos encontrar nos mais variados gêneros do discurso a presença dessas 3 espécies ao mesmo tempo. Então, eu tenho um gênero da área jurídica, que é a petição inicial, e na petição inicial eu tenho descrição, narração e também dissertação. Então, não significa que nós só encontraremos em um texto descrição, só encontraremos dissertação. Não, nós podemos ter uma mescla dessas 3 espécies. Nós vamos ter que olhar e identificar qual é aquela que está se sobressaindo no texto, qual é aquela que tem um maior destaque. Então, é importante pensarmos neste planejamento, na importância da estrutura e também nas espécies de parágrafos, quando nós estamos nos direcionando para a construção textual. Os gêneros do discurso, principalmente os gêneros do discurso da área jurídica, são diversos. E é muito importante que a gente conheça quais são as finalidades de determinados gêneros, quais são as suas características e também a sua estruturação. Pensando nisso, nós vamos passar a conhecer agora um gênero do discurso muito utilizado nessa área jurídica, a fim de podermos conhecê-lo e, posteriormente, reconhecê-lo em nossa prática profissional. Vamos conhecer. Então, nós temos aqui o requerimento. Então, o que vem a ser um requerimento? Então, trata-se de um documento por meio do qual o requerente pede o deferimento de uma solicitação a uma autoridade competente que está apta a analisar tal pedido. Então, trata-se de um documento formal e impessoal
por isso é muito comum o uso da terceira pessoa. E aí nós vamos ver que o requerimento será sempre todo pedido que é encaminhado a uma autoridade do setor público. Quando nós nos direcionamos para o dicionário, a fim de buscarmos o seu conceito, nós encontramos 3 acepções para requerimento. Então, na primeira, ação ou efeito de requerer. 2, petição por escrito, segundo certas formas legais, endereçada à autoridade pública competente. 3, qualquer petição escrita ou oral. Então, nós já temos o direcionamento aqui, que trata-se de um documento formal que é utilizado com esse objetivo de solicitação de um pedido. Esse pedido será avaliado, concedido ou não, por uma autoridade do serviço público. Pensando nisso, nós temos 2 tipos de requerimentos. Então, o requerimento judicial, que é aquele que é baseado em uma norma legal. Portanto, ele é direcionado a um juízo competente e ele precisará também ser representado por um advogado. Já no requerimento extrajudicial, nós teremos um pedido sendo formulado no âmbito administrativo. Portanto, esse pedido ele será direcionado à autoridade que é representada por alguém do serviço público. E aí nós somos direcionados para a sua estrutura. Então, o requerimento, assim como a maioria dos gêneros do discurso da esfera jurídica, eles vão apresentar diversos elementos, principalmente com relação à saudação e despedida. Então, nós teremos aqui, no início, um vocativo, que é quando nós fazemos o uso de um pronome de tratamento adequado a quem irá receber este documento e também nos direcionamos a esta autoridade, colocando o seu cargo e a sua função. Nos documentos do âmbito jurídico, não se usa endereçar um documento trazendo o nome da pessoa. Nós devemos colocar ou o juízo competente ou trazer ali o seu cargo, a sua função. Mas nós não podemos endereçar, por exemplo, ao juiz Fernando Henrique Cardoso. Não, nós devemos nos direcionar a ele para a sua função, para o seu cargo. Vamos voltar. E aí nós vamos apresentar a qualificação do requerente. Então, nós vamos apresentar este requerente, o seu nome, a sua nacionalidade, o seu estado civil, profissão, endereço, números dos documentos RG e CPF, ou em caso de pessoa jurídica, o número do CNPJ. É comum encontrarmos a presença do verbo requerer ou sinônimos que possuem esta relação. O pedido é um item importantíssimo, já que o requerimento tem essa finalidade de fazer um pedido e ele espera que esse pedido seja concedido por essa autoridade competente. Então, nós temos o item pedido, em que nós vamos especificar todos os detalhes, tudo aquilo que é esperado. Vamos nos conduzir ao fecho do nosso texto, trazendo, por exemplo, a expressão nestes termos, pede deferimento, local e data e assinaturas. No caso do requerimento judicial, assinatura do advogado juntamente com o seu número da OAB. Então, nós temos esta estruturação. Então, o requerimento, independente de ser judicial ou extrajudicial, tem por finalidade
se direcionar a uma autoridade competente naquela área, naquele assunto, a fim de realizar um pedido e ter este pedido concedido por essa autoridade. É importante verificarmos que há uma estruturação definida. Não posso fazer um requerimento da maneira que eu quero, criar uma nova estrutura, porque essa estrutura, ela trata-se de uma construção social, então é uma convenção que só poderá ser alterada de maneira coletiva. Não podemos fazer alterações em documentos pensando em alterações individuais. Por isso que nós devemos estar atentos e reconhecermos toda a sua finalidade e a sua estrutura, a fim de verificarmos se estamos fazendo a escolha do documento correto para a nossa necessidade. Então, os textos circulam a todo momento e, como são diversos os gêneros do discurso, cada um deles possui a sua especificidade, a sua finalidade e também a sua estrutura. Pensando nisso, nós vamos passar agora a conhecer a estrutura e como deve ser utilizada as cartas comerciais. Vamos conhecê-las. Então, o que é uma carta comercial? Então, trata-se de um instrumento, de um documento de comunicação que é restrita à área comercial e empresarial. Possui como qualidades a boa apresentação. Portanto, preza-se muito neste documento pela organização e pela clareza do texto. Então, a carta comercial deve ainda apresentar todas as características pertencentes ao parágrafo. Então, ela deve apresentar uma unidade, um único assunto sendo discorrido o tempo todo. Concisão, não precisamos nos alongar, nos prolongar demais, devemos ser objetivos. Precisamos manter o mesmo sentido, o mesmo direcionamento, por isso o nosso texto deve ser coerente. Precisamos de um texto claro, que seja compreensível para o outro e também devemos enfatizar o que nós queremos com a presença deste documento. E aí nós temos, enquanto organização, enquanto disposição, dois modelos de cartas trazidas nesse sentido. Então, nós temos esta que é chamada de carta tradicional. Então, nessa sua estrutura, nós teremos um sistema de encaixe. Então, o texto ele é feito com pauta dupla do início ao fim, respeitando-se espaçamento de parágrafo. Também nos direcionamos aqui pensando em toda essa relação da organização textual, da sua datilografia. Então, este é um modelo, uma imagem de uma carta tradicional. Conseguimos ver que há inúmeros detalhes nesta carta, diferentemente da carta moderna que nós já temos hoje. Então, nesta carta moderna, o seu sistema ele é em bloco. Então, não há uma marcação de parágrafos. Ela é mais curta, com menos informações, sendo, portanto, mais objetiva. E aí, tudo vai depender do uso que você deseja fazer. Então, você pode escolher ou pelo uso de uma carta tradicional ou pelo uso de uma carta moderna. O que você não pode fazer é criar uma terceira estrutura, criar um terceiro modelo, mesclando as informações ora de uma, ora de outra. Então, você pode escolher e seguir à risca toda essa estruturação. Pensando na estruturação,
vamos conhecer os elementos que estão presentes na estrutura dessas cartas comerciais. Então, a estrutura de uma carta comercial. Nós teremos primeiro o cabeçalho, que é onde nós vamos identificar os dados da empresa, que também podem apresentar, serem colocadas em uma folha timbrada. Nós vamos ter no início, então na carta, o local e data, ele vem no início, não vem ao final, como em outros documentos do âmbito jurídico. E aí, após local e data, nós vamos fazer uma invocação, trabalhar com o nosso vocativo. Então, nós podemos colocar, solicitamos a vossa senhoria, e aí nós vamos trazer o conteúdo nessa explanação do assunto, em terceira pessoa, um documento formal, totalmente impessoal. E aí, após nós trazermos todas as discussões do assunto, somos direcionados para o fecho, podemos colocar atenciosamente, e aí assinatura e função, já que nós estamos falando aqui de um documento que está no âmbito empresarial. Por isso que nós assinamos e colocamos a nossa função, o nosso cargo ali na empresa. Então, a carta comercial, ela circula somente nesse âmbito empresarial. É importante nós termos isso em mente, porque trata-se da sua caracterização e também da sua finalidade. E a estrutura não pode ser alterada. Nós precisamos seguir normativamente cada uma dessas etapas. Todos esses itens precisam aparecer. É importante termos isso em mente, já que todos os documentos do âmbito jurídico vão direcionar para essa questão da importância da estrutura, a importância da caracterização e também a importância da padronização, de se manter sempre a mesma estrutura. Então, isso é algo fundamental que você não pode se esquecer. Chegamos ao momento da nossa aula em que nós temos a oportunidade de trazer os conteúdos que já foram trabalhados e aplicá-los agora na resolução de um exercício. Vamos conhecer este exercício. Então, nós temos aqui um exercício que está presente aí no seu material e aí nós temos o seguinte direcionamento. Então, nós temos um texto base e depois teremos que responder a um exercício de múltipla escolha simples. Então, leia o texto a seguir. 2 da madrugada. Às 7, devia estar no aeroporto. Foi quando me lembrei de que, na pressa daquela manhã, ao sair do hotel, deixara no banheiro o meu creme dental. Examinei a rua, nenhuma farmácia aberta. Dei meia volta, rumei por uma avenida qualquer, o passo mole sem pressa, no silêncio da noite. Alguma haveria de plantão. Rua deserta. 2 ou 3 quarteirões mais além, um guarda. Ele me daria a indicação. Deu. Farmácia Metrópole, em rua cujo nome não guardei. O senhor vai por aqui, quebra ali, segue em frente. 10 ou 12 quarteirões. A noite era minha. Lá fui. Pouco além, 2 tipos cambaleavam, palavras vazias no espaço cansado. Então, após a leitura desse texto base, nós temos o seguinte questionamento. Qual é a espécie de parágrafo que predomina no texto? E aí as nossas alternativas são: letra A, dissertativo argumentativo. Então, no texto dissertativo, nós teremos um posicionamento e toda uma argumentação. No dissertativo argumentativo. No dissertativo expositivo, eu opino e simplesmente exponho.
Então, alternativas A e B não podem ser corretas. Continuando na alternativa C, nós temos espécie narrativa. Na narração, eu preciso ter narrador, tempo, espaço, personagem, onde aconteceu, o que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, em que momento aconteceu. Nós temos todas essas informações no texto anterior? Sim, nós temos. Por isso que aqui nós temos enquanto alternativa correta texto narrativo. D, descritivo. Descritivo nós podemos identificar também, porque há toda uma descrição do acontecimento, porém o predomínio com a presença de todos os elementos presentes na narração estavam ali. Então a descrição, ela era coadjuvante, aparecia, mas muito pouco. Por isso não se trata dela. E aí a alternativa E não pode ser a correta, já que nós já identificamos a resposta correta. Então assim nós conseguimos relembrar as diferenças entre as três espécies de parágrafos, que são narrativo, descritivo e dissertativo. Lembrando que em um único texto nós podemos ter sim as três sequências e aí o nosso olhar deve ser direcionado para aquela que sobressai, que tem um maior destaque, que tem um maior encaminhamento, que aqui no exercício em questão tratava-se da espécie do texto narrativo. Chegamos ao momento da nossa aula em que eu sempre trago um questionamento e também a oportunidade para você tirar as suas dúvidas. Vamos conhecer o questionamento da aula de hoje. Então, sobre texto, para você, qual a relação entre a escrita e o bom desempenho na prática jurídica? Reflita a respeito desta questão, que eu já volto. A escrita, esse domínio da escrita é importantíssimo nas mais diversas áreas. A maioria das áreas hoje tem exigido dos seus profissionais o domínio da escrita, principalmente o domínio dessa escrita formal. Em todas as profissões que envolvem a área jurídica, também se tem essa cobrança. Tanto é que nós sempre colocamos que a língua portuguesa é um instrumento de trabalho dos profissionais envolvidos na área jurídica. Então, a relação entre esta escrita e o seu desempenho profissional tem total relação, estão imbricados e nós precisamos ter este cuidado. Porque muitas áreas são avaliadas
por meio da sua escrita. Por exemplo, a área jurídica, a área de letras, a área do jornalismo, são áreas em que se exige e se espera muito o domínio desses profissionais quanto ao uso da escrita, quanto ao uso da norma padrão da língua portuguesa. Por isso que essa relação é tão importante e nós devemos nos ater a ela. Caso tenhamos dificuldades, precisamos recorrer a ajudas para que nós possamos ter um bom desempenho na escrita. Dentro do domínio jurídico, nós temos diversos gêneros do discurso, cada um com a sua finalidade e também especificidades. Agora nós teremos a oportunidade de conhecer o que é um parecer, as suas características e também a sua estruturação. Vamos conhecer. Então, nós temos aqui o que é um parecer jurídico. Parecer jurídico trata-se de uma opinião fundamentada, opinião de um especialista acerca de determinado assunto, baseado em um caso concreto, em um caso real, um caso específico. O parecerista deve fundamentar as posições citadas, baseando-se em doutrinas, referências, lei seca, artigos científicos e jurisprudência. Então, este parecerista precisa também ter todo um cuidado com as regras ortográficas e gramaticais, já que ele é o especialista em determinadas áreas e é esperado que ele também demonstre um domínio da língua portuguesa. Os pareceres no âmbito judicial são comuns em ações como mandado de segurança e também habeas corpus. Ainda nas situações em que houver incapazes ou interesse público, o Ministério Público deverá intervir na causa como um fiscal da lei, custos legis, emitindo pareceres jurídicos. Então, nós vamos identificar que esse texto, parecer jurídico, tem por objetivo trazer a opinião, o posicionamento de uma autoridade no assunto. Este posicionamento, portanto, já que é de uma autoridade, não será com base apenas em sua opinião, mas será um posicionamento fundamentado por leis, jurisprudências, diversas regras. Então, haverá uma fundamentação nesse sentido. O Ministério Público também pode desempenhar este papel. Tenho certeza que você deve ter percebido que em nosso momento atual, relacionado à pandemia, o Ministério Público sempre estava fazendo pareceres jurídicos pedindo que a Prefeitura representasse, que a Prefeitura explicasse o porquê que as leis estavam mais brandas, porquê que estava se permitindo eventos. Então, nós tínhamos esta visão do Ministério Público. Quando nós pensamos ainda na pandemia, nós temos uma autoridade, então um médico, um cientista se posicionando, direcionando como nós devemos nos comportar neste momento, mantendo um distanciamento, fazendo uso de máscaras. São orientações com base, portanto, no uso deste parecer que vai trazer esta visão de uma pessoa especialista, de uma autoridade nesta área. E aí o parecer jurídico, como todos os outros documentos do âmbito jurídico, também possui uma estruturação específica. Vamos conhecê-la. Então, a estrutura é desta maneira. Então, nós teremos primeiro o preâmbulo ou cabeçalho, em que apresentará os principais dados que caracterizam e também individualizam com relação à questão em si.
com o que está sendo discutido. A ementa é o momento do texto em que nós teremos a síntese dos fatos. No relatório, nós vamos descrever todos os fatos, fundamentando toda essa nossa discussão, fundamentando a nossa posição. Vamos nos dirigir à conclusão desse texto, trazendo expressões como, por exemplo, assim penso, e já temos um direcionamento para o fecho, que vem acompanhado de local, data e assinatura do parecerista com a sua autenticação, já que é uma pessoa renomada, uma autoridade, um especialista naquele caso em questão. Então, quando o nosso objetivo é apresentar um posicionamento, uma visão respaldada em argumentos, em pessoas especialistas da área, nós podemos fazer o uso, podemos escolher o parecer jurídico, porque ele tem esse objetivo, tem esse intuito, e nós devemos fazê-lo seguindo, portanto, todas as suas características, toda a intenção desse texto e também a sua estruturação. A notificação é um gênero discursivo que circula socialmente e que nós acabamos tendo contato com mais facilidade. Então, trata-se de um gênero discursivo desse âmbito jurídico que tem uma finalidade própria. Vamos conhecer essa finalidade. Então, o que é uma notificação extrajudicial? É uma peça por meio da qual se dá ciência de um fato, obrigação ou do conteúdo de um documento a outra pessoa. Ela deverá ser feita no cartório de registro de títulos e documentos, de modo que o oficial, sendo portador de fé pública, pode, inclusive, constar que o notificado se eximiu de receber a referida notificação. E aí nós vamos ver que este documento, a notificação extrajudicial, está prevista no artigo 160 da Lei nº 6.015 de 73, Lei de Registros Públicos, nos seguintes dizeres. E aí nós temos: o oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro ou da averbação os demais interessados que figurem no título, documento, o papel apresentado e a quaisquer terceiros que lhe sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros municípios as notificações necessárias. Por este processo também poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações quando não for exigida a intervenção judicial. Portanto, a notificação objetiva-se fazer prova acerca do conhecimento sobre o fato, uma obrigação deste objeto notificado. Então, ela deverá ser entregue à notificação. O notificado não poderá alegar em futura e eventual ação judicial o desconhecimento do documento que permeou a notificação. Tanto é que uma das características dessa notificação é que ela seja entregue em mãos. Por que que nós não podemos entregar para terceiros? Porque a pessoa que seria notificada pode alegar que não recebeu essa notificação, que não lhe entregaram, que ela não tem ciência desse fato. Por isso que o documento é entregue
ao próprio notificado, porque assim, com a sua assinatura, não é possível lá na frente que ele diga que não tinha ciência do fato, que ele não fora comunicado. Então, nós já temos aqui esta marcação. Vamos conhecer a sua estrutura. Então, nós teremos o título, que vem escrito notificação extrajudicial, o assunto, qual é a razão. Pode ser, por exemplo, o assunto, o atraso numa parcela de um veículo. Então, nós temos aqui o assunto. Preâmbulo falará da qualificação das partes. Quem são essas pessoas envolvidas? No texto, nós vamos apresentar todas as informações a respeito para que ele tenha ciência dos fatos, para que ele tenha esse direcionamento. Faremos um fecho com atenciosamente, colocaremos local, data e assinatura do notificante. Então, se o nosso objetivo é fazer com que alguém tenha ciência de um fato que poderá responder judicialmente depois, nós podemos optar pelo uso, portanto, de uma notificação, já que esta é a finalidade desse gênero discursivo que circula socialmente. Petição inicial. Então, a petição inicial é uma das peças mais importantes no âmbito jurídico, afinal é ela que irá introduzir os processos e também encaminhará, demarcará toda a sua trajetória em um processo judicial. Vamos conhecer, portanto, as características da petição inicial. Então, o que é uma petição inicial? Então, é um meio que o advogado vai utilizar para levar a história do seu cliente ao juízo. Consiste, portanto, em um pedido por escrito que compõe o primeiro ato para a elaboração do processo judicial. Então, será esse primeiro documento que trará todas as informações relacionadas ao caso, direcionando para conhecimento do juízo competente. Então, é o momento mais importante do processo. Como o ato inicial, ela define o rumo de tudo que vai ocorrer dali para frente. Então, a narrativa, as próximas provas, os principais documentos. Então, é um documento fundamental e utilizado a todo momento na área jurídica. Então, de acordo com o novo Código de Processo Civil, nós temos que a petição inicial, ela indicará todas essas demarcações e está presente no artigo 319. Um item bem importante é a questão do juízo a que é dirigida. Então, nós devemos mandar para o juízo em específico daquela causa. Todos esses elementos que estão no artigo 319, nós trouxemos aqui enquanto estruturação da petição inicial. Então, nós teremos um endereçamento para o juízo ou tribunal competente para julgar aquele caso. Vamos nos dirigir a ele por meio de um vocativo em que apresenta, portanto, o juízo em específico, o seu cargo, a sua função, mas não o seu nome jamais. Vamos apresentar os fatos, então o que aconteceu, qual é o evento, o que nós estamos trazendo neste início do processo. Vamos precisar trazer uma fundamentação jurídica, indicando dispositivos de lei que amparam as discussões, já que nós devemos deixar evidente o pedido, o que nós queremos com essa petição inicial. Então, o pedido, ele deve ser certo e determinado. Então, já tem esta marcação. E aí, nós somos direcionados ao valor da causa, item também importantíssimo, que deverá apresentar um valor exato. Vamos apresentar quais provas nós temos para respaldar
toda a nossa argumentação, tudo que nós apresentamos, e aí nós vamos nos direcionar para o fato. Se nós estamos abertos, temos a opção de conciliação, se nós buscamos a mediação ou não, e aí nós já vamos para o fechamento, com local, data, nome e assinatura do advogado, juntamente com o seu número da OAB. Então, na petição inicial, nós precisamos deixar todas as informações aclaradas, porque é o primeiro documento enviado para o juízo competente e é a partir deste documento que esse juízo competente irá visualizar, ter a ciência dos fatos. Por isso que o nosso pedido já deve ser fundamentado, deve ser colocado, sendo um pedido exato, assim como o valor. E aí nós devemos nos ater a esta questão do valor, para nós não colocarmos valores exorbitantes que não serão concedidos, mas valores reais que correspondem às necessidades do caso, porque assim o deferimento, esta condição, será mais fácil de ser aceita. Então, a petição inicial é a peça introdutória dentro de um processo judicial, por isso que ela deve ser pensada, organizada, seguindo cada uma daquelas etapas e principalmente muito bem detalhada. Na petição inicial, nós temos a presença das 3 espécies de parágrafo. Então, nós vamos narrar, contando os fatos, nós vamos descrever, pormenorizar cada um dos detalhes e nós vamos também argumentar, colocando o nosso posicionamento, a nossa visão, trazendo a fundamentação jurídica, então os argumentos que respaldam o nosso posicionamento, e aí nós já vamos colocar soluções para o problema, por meio da exemplificação do pedido e também do valor da causa especificado. Por isso que é um documento que será muito utilizado nesse âmbito jurídico e que você precisará estar atento quanto à sua elaboração, quanto a todas as características que envolvem este documento. Então, o documento inicial de um processo judicial é a petição inicial e, após a resolução, termos um resultado desta petição inicial, nós chegamos ao momento da contestação. Então, vamos conhecer esse gênero da contestação. Então, a contestação é a forma de defesa suscitada pelo réu. Então, por meio dessa peça, ele pretende contrapor todos os fatos que foram apresentados na petição inicial. E aí incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então, se o réu não concorda com o resultado da petição inicial, ele tem esse direito, essa possibilidade de trabalhar com essa peça chamada contestação. E aí ele deverá seguir toda essa estruturação a fim, portanto, de convencer, de modificar a sentença. Então, nós teremos o endereçamento. Deve ser o mesmo juízo competente em que foi endereçada a petição inicial, já que a contestação, ela se refere à próxima peça dentro de um processo que já está em andamento. Na parte da qualificação das partes, não há necessidade de trazer nome, endereço, profissão, porque tudo isso já apareceu na petição inicial. Então, aqui nós podemos indicar somente o nome e o prenome, já que as outras informações estão presentes nos autos do processo. É importante fazer um resumo da inicial, afinal, os juízos,
eles trabalham com diversos pedidos, diversas sentenças são dadas a todo momento. Então, o resumo serve para situá-lo de essa contestação se refere a qual petição inicial. Então, nós temos um resumo aqui trazendo essa especificação. Na parte das preliminares, nós teremos aqui os meios de defesa relativas ao processo em si. Vamos caminhar para o mérito, então o réu deverá contrariar todos os fatos e fundamentos jurídicos que foram apresentados na petição inicial. E aí, após finalizar essas discussões, ele deverá apresentar qual é o seu pedido. Então, ele pode pleitear pela improcedência de todos os pedidos que foram apresentados na petição inicial, deixar clara quais são as provas que ele utilizará no processo, se dirigir para o fechamento, trazendo local, data, nome e assinatura do seu representante, do seu advogado. Então, a contestação é essa peça que acontece e é utilizada após as discussões da petição inicial. Então, o réu ele tem esse direito de resposta e ele faz o uso, ele realiza esse direito de resposta por meio da peça da contestação. Há ainda um outro documento que pode ser utilizado em caso de você não concordar com a sentença. Vamos conhecer, que é a chamada apelação. Então, apresentadas a petição inicial e a contestação, bem como já ultrapassada a fase de produção de provas, o juiz proferirá a sentença. Então, a sentença é a decisão judicial acerca das questões suscitadas pelas partes e que coloca fim ao processo. Dessa sentença, caberá um recurso denominado apelação. E aí a apelação está disposta no artigo 1010, que diz assim: a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. E aí nós conseguimos compreender as três peças que estão unidas, que se relacionam, que trata-se da petição inicial, da contestação, que é essa resposta do réu, e também ainda no caso da apelação. Chegamos ao momento da nossa aula em que nós temos a oportunidade de identificar uma situação, um problema, uma situação hipotética em que nós conseguimos trazer os conteúdos que foram trabalhados. Vamos conhecer. Então, nós temos aqui, você atua em cartório que, após um processo de expansão, tem intensificado a utilização da comunicação digital. Na revisão de alguns processos operacionais, você tem percebido certo descuido dos colaboradores no envio de e-mails. Na maior parte dos casos analisados, o uso de vocativos adequados, prezando pela formalidade exigida na comunicação nesse domínio discursivo, é ignorado. Você pretende, então, orientar sua equipe para solucionar esse problema, como será a sua abordagem. Então, nós temos uma situação, um problema que envolve esta relação da importância da escrita, deste cuidado, principalmente no gênero discursivo e-mail, que é muito utilizado nas empresas, dentro dos mais variados setores e também aqui, no caso, nos cartórios. Mesmo se tratando de uma correspondência virtual, nós precisamos, dentro do ambiente profissional, trabalhar com esta ferramenta, fazendo uso da formalidade,
nos distanciando, mantendo certa impessoalidade e fazendo uso, portanto, de vocativos, de despedidas, né, de saudações, de todas essas formalidades e também com um cuidado muito apurado quanto aos mecanismos da língua portuguesa. Vamos problematizar mais essa situação. Então, a comunicação por meios digitais, embora muito presente no cotidiano, deve manter padrões formais exigidos em certos domínios discursivos. O e-mail, por constituir um texto escrito, deve atender a critérios que garantam a sua clareza e, sobretudo, uma recepção livre de interferências. O vocativo, como uma forma de tratamento, deve manter coerência com diferentes aspectos do texto em que é inserido. Então, o seu conteúdo, o contexto, os objetivos comunicativos. Falhas na pontuação em saudações e vocativos também podem afetar a qualidade do texto. Então, pensando nisso, uma possível estratégia para a resolução desta questão seria a análise de casos de e-mails redigidos pela equipe, a retomada da função do vocativo, bem como dos tipos comumente empregados em cada esfera comunicativa, já que os pronomes de tratamento se alteram dependendo da esfera comunicativa. É possível também a elaboração conjunta de templates, layouts para padronização da comunicação digital. E aí nós temos em mente que o emprego da vírgula é essencial na construção de textos escritos, incluindo no isolamento do vocativo. E aí nós também precisamos considerar que não só o uso da vírgula é essencial, mas nós também precisamos ter todo aquele cuidado com as regras ortográficas, concordância, regência, com todos os elementos que compõem e caracterizam essa norma padrão da língua. Afinal, nós estamos falando de um e-mail, de um gênero discursivo escrito que circula dentro do ambiente de trabalho. Por isso que é tão importante nós termos este cuidado e lembrarmos sempre que, apesar de ser uma comunicação digital, ainda assim espera-se o emprego desta formalidade que é característica desse gênero. Chegamos a mais um momento de atividade de interação. Vamos conhecer o questionamento dessa atividade. Então, sobre texto, qual a importância de conhecermos bem os documentos jurídicos? Reflita a respeito desta questão, que eu já volto. É imprescindível no meio profissional que a gente conheça e também tenha o domínio dos diversos gêneros discursivos, dos diversos textos que vão rodear a nossa prática profissional. Por que é importante conhecermos? Porque a partir do momento que nós conhecemos a estrutura, a finalidade dos textos, nós conseguiremos depois, na prática profissional,
saber eleger o gênero discursivo adequado para a minha situação comunicativa e também construí-lo, produzi-lo, seguindo todas as suas especificações, toda a sua estrutura. É natural que, de imediato, por não conhecermos esses textos, nós tenhamos certo estranhamento. Porém, com a prática profissional, com o exercício de produzirmos sempre esses documentos, essas peças formais, nós vamos adquirindo a prática, vamos conseguindo memorizar as suas estruturas, as suas finalidades e nos direcionamos melhor quanto a este uso. Por isso que é de fundamental importância termos este momento de reconhecimento. Por isso é que nós temos nesta unidade 3 de ensino diversos gêneros do discurso da esfera jurídica, trazendo todos os seus detalhamentos, não com o objetivo inicial de que você consiga decorar essas estruturas, mas que você possa conhecê-los e futuramente reconhecer as suas finalidades e também as suas especificidades. Chegamos ao momento final da nossa aula de hoje, momento em que nós temos a oportunidade de relembrar os pontos fundamentais que foram trabalhados em nossa aula de hoje. Vamos lá! Então, nós temos aqui que nós iniciamos as nossas discussões trazendo o que vem a ser texto e a importância da construção textual, pensando na necessidade de um planejamento antes desse ato de redigir um texto e considerando também que cada parágrafo precisará apresentar as suas qualidades a fim de que o outro consiga compreender este texto, pensando sempre nessa compreensão. Aí nós passamos a apresentar diversos gêneros do discurso que compõem essa esfera jurídica. Então, tivemos a oportunidade de conhecer o que vem a ser a estrutura dos requerimentos e das cartas comerciais. Falamos em como utilizar os pareceres, qual a sua finalidade e também estruturação, além de focarmos na estrutura e no uso, nesta organização judicial das principais peças jurídicas: petição inicial, contestação e apelação. Por isso que a nossa aula de hoje nos trouxe um importante respaldo com relação à escrita. Tivemos a oportunidade de nos direcionar nesse aspecto da importância da escrita na atividade profissional, neste exercício da profissão, do cuidado que nós precisamos ter na hora de produzir um texto para que o outro compreenda, para que nós sigamos todas as normas ditadas pela gramática nesse texto escrito. Tivemos a oportunidade de conhecer, passar e verificar os elementos, as estruturas e as caracterizações dos diversos gêneros do discurso que circulam nesta esfera jurídica. Em nossa próxima aula, teremos a oportunidade de falar a respeito do vocabulário e também da relação existente entre a linguagem jurídica. Teremos uma importante oportunidade de falarmos ainda mais sobre esta área, pensando sempre, claro, nesse respaldo teórico que você terá com base nas aulas para o exercício da sua profissão. Assim, então, eu termino a nossa aula de hoje. Espero que você tenha conseguido compreender os conceitos, todos os detalhamentos e, principalmente, a importância do texto no exercício da sua profissão. Qualquer dúvida, entre em contato
mandem mensagem tanto para mim quanto para o seu tutor. Nós estamos disponíveis e assim eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, até lá!